A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, falando sobre a congregação cristã no Brasil, falando sobre os voluntários, né, que aí trabalham na obra de Deus, né, irmãos? Voluntário, esses em que a gente vê por esse Brasil afora, por esse mundo afora, irmãos. Cada comum tem seus voluntários, aqueles que trabalham nas construções, né? Trabalha em pinturas, em conservação da casa de Deus, irmãos. E eu tenho aqui um vídeo, irmãos, que é o trecho de apresentação do RRAs, de 29 de julho de 2023, o qual o servo de Deus gravou este trecho desse vídeo para informar a todos nós a preocupação do ministério, a preocupação da administração geral da congregação cristã no Brasil referente às obras, às construções e os acidentes que tem nessas obras e construções, né, irmãos? Irmãos, sabemos em que o servo de Deus vai explanar neste vídeo o perigo de nós vamos ser bem mais claro. Eu trabalhei em uma obra em São Paulo, ali na cidade de Praia Grande, e os irmãos ali então me deixou como comprador, né? E ali eu era comprador, comprava os materiais da obra e juntamente com os irmãos da administração geral ali, a gente fazia documentação e os irmãos então deixavam um livro de voluntários comigo ali na secretaria e irmãos e deixava ali os EPIs, que é luvas, que é capacete, óculos, todos os EPIs, né, irmãos? Irmãos, e era uma briga terrível para a gente falar para o irmão colocar o capacete, para o irmão colocar, eu não sei como é que chama aquela corda que amarra, né, aqui na cintura, para você, quando vai em altura, você amarrar em algum lugar, caso caia uma escada, caia um andame, para você ficar ali de pendurado, pelo menos não cai e não sofre acidente ou morre no local. Irmãos, e era uma briga, tinha irmãos que falavam para mim, eu não vou mais na igreja, não venho mais aqui por tua causa. Mas irmãos, por que irmão não vem? Porque você quer que eu use esses EPIs e na minha casa eu trabalho, não uso esse EPI, irmão. Nós estamos em uma instituição religiosa, nós estamos aqui fazendo o que as autoridades pedem, né, irmãos? Mas além dessas autoridades, irmãos, pedir isso daí, nós temos que ter a consciência, porque se você é responsável por uma obra e você deixa a pessoa subir em um andaime, subir na igreja, fazer algo de risco, você então está aí omitindo, né? Omitindo, você está aí colaborando e se aquela pessoa vir ali ter acidente ou falecer, você é culpado tanto quanto a igreja, porque você podia ter evitado aquele acidente. Na época que eu estava na frente da igreja, teve dois que falou que não iam mais por minha causa, e eu falei, então eu sinto muito, irmãos. Se os irmãos não quiser vir aqui por minha causa, venha pelo menos para vir trabalhar na obra de Deus, para fazer algo na obra de Deus. Então, já que o irmão não vem, sinto muito, mas o irmão vai vir aqui, vai pôr seu capacete, vai pôr seus EPIs e vai subir andaime, tem que ir a corda junto para amarrar na cintura, porque nós não sabemos, né, irmãos? Deus livre está lá em cima, o pai de família tem as crianças ainda e a igreja tem aquele registro como uma pessoa aceitando ser voluntário, né? Porque muitos aí trabalharam na obra de Deus e depois de muito tempo saiu da igreja e colocou na justiça como que trabalhou de graça, sem registro. Aí complicou a igreja, né? E a igreja ali disponibiliza de trabalho voluntário, irmãos. Porque as coletas que entram não dá para pagar um ou outro. Tem que ser em prol da obra de Deus. Vamos ver esse trecho da apresentação deste que esse irmão fez. É muito sério, irmão, esse caso. O irmão falou que agora não vai dar para aguentar mais. Tem que ser desta forma, né, em todas as igrejas,
para que nós não sejamos aí responsável, irmão. Ah, mas aquele irmão é meu amigo, ele não quer usar, então deixa. Não, irmãos, tem que usar sim. Vocês vão entender melhor vendo esse vídeo. Vamos lá. É uma intimação, a partir de agora, a implementar todas as normas de segurança em todas as administrações do país. Esse assunto não dá mais para esperar. Tomando conhecimento do aumento da ocorrência de casos de acidentes em atividades voluntárias, seja nas construções, reformas, manutenções ou limpezas gerais das casas de oração, pedem aos caros irmãos administradores e também aos que compõem o ministério que estabeleçam doravante como prioridade em suas regiões o atendimento às normas de segurança, visando a proteção das vidas e integridade física dos nossos irmãos que voluntariamente trabalham em nossas obras ou serviços. Prioridade. É a primeira coisa. Vocês perceberam aí, irmãos? É a prioridade na segurança, irmãos, dos irmãos trabalhando ali. Tem um administrador local da igreja, peça todos os EPIs, peça todos os equipamentos. Se não tem, pede para comprar. E, irmãos, e antes de colocar o pé na obra, o pé ali na pintura da igreja, que vai ter que subir em andames, antes de subir, peça. Logicamente que a congregação que está no Brasil, eu já tive esse privilégio de estar em uma obra, logicamente que tudo que nós pedia, os irmãos comprava e levava. Nunca houve um tempo em que eu falava para os irmãos, não vai subir porque os irmãos não deram os equipamentos. Isso daí, irmãos, eu já estive aí junto com os irmãos à frente, e nós sabemos que a congregação nesta parte é super rígido, né? Melhor palavra para dizer para vocês. O que nós estamos falando é o administrador que está na obra, para aqueles que vêm trabalhar, assinam o livro de voluntário, e, irmãos, e tem irmãos turrões, né? No meu caso, na época, tinha um irmão lá, turrão, que, logicamente, quando eu estava à frente da obra, eu tinha meus 30 anos de idade, né? E o irmão olhava para mim e falava, eu não vou deixar o moleque mandar em mim. Eu falei, meu irmão, mas por que o irmão me chama de moleque? Não, porque você é mais novo que eu e eu tenho que obedecer o que você quer. Eu falei, não, irmão, o irmão não tem que obedecer o que eu quero. O irmão tem só que ter segurança. Já que o irmão está trabalhando aqui, vamos fazer as coisas certas. Os irmãos estão mandando os equipamentos. Porque, irmãos, os irmãos estão agora rígidos nessa parte, porque, irmãos, recentemente teve um irmão que era até dessa parte de engenharia, né? Subiu na igreja sem os aparelhos lá, sem os EPIs, sem as proteções, caiu lá de cima, ficou internado um bom tempo e faleceu. Né, irmãos? E isso daí é muito ruim, porque vocês vão ver aqui o que o servo de Deus vai explicar sobre esta parte. Irmãos, tem até irmãos do ministério, irmãos da administração aí que perde a liberdade na igreja por este motivo, irmãos. Porque se vier Deus o livre, a pessoa está à frente de uma obra, vier um acidente deste, que a pessoa vir a óbito e vir que foi negligência, a pessoa que está ali responde, né, por aquilo ali, e respondendo vai ser criminalizado. E sendo criminalizado, irmãos, perde até a liberdade na igreja e olha lá, né, com o risco de perder aí a salvação da vida eterna. Por quê? Se perde a liberdade, vai para o mundo. Se vai para o mundo, já sabe como é que faz, né, irmãos? E isso daí é muito sério no nosso meio, irmão. Você, irmão, que vai trabalhar na casa do Senhor, quando te der um EPI, alguma coisa para você trabalhar com segurança, acata, pega. Porque eu sofri muito com esse irmão, né? Que esse irmão aí até uma vez ele subiu na congregação, eu falei para ele colocar a corda, para ele amarrar com capacete, com óculos, ele falou para mim que eu não ia mandar ele, subiu, olha só, subiu com uma maquita para cortar uma ponta de um concreto lá em cima e de repente com aquela maquita ele acabou então
cortando o pedaço de concreto e não conseguiu segurar. Aquele pedaço de concreto caiu para dentro da igreja, furou o forro e tinha os irmãos lá embaixo, né? Trabalhando na elétrica. Se pegasse aquela ponta daquele concreto na cabeça do irmão, matava na hora. Eu na hora chamei o irmão, falei, ó, o que você fez? E ele foi embora chateado. Depois a gente fica, né, irmãos? Triste, porque vê o irmão não vindo mais para a obra, a gente fala, poxa, tá com raiva de mim. E fui lá, me desculpei com o irmão, mas aí eu falei pro irmão. Então, o irmão, o dia que o irmão vier, se o irmão não colocar o capacete, não colocar os EPIs, o irmão nem sobe para trabalhar e nem assina o livro. O irmão assinando o livro, o irmão então vai estar ali assinando um termo de o irmão pelo menos usar os equipamentos, porque a congregação em todas as obras, irmãos, isso daí é um elogio, irmãos, é um elogio para nós mesmos que somos da congregação. Os irmãos da administração, quando vai começar uma obra, já tudo pensado, tudo comprado, irmãos. Não falta nada para nós. Vamos ouvir o restante desse vídeo para vocês entenderem direito o que está acontecendo. Antes de construir, por favor, quesitos de segurança. Amar o teu irmão, amar o teu próximo. Coloca as normas de segurança. Quem está caindo das escadas e morrendo, irmão, é os nossos filhos, é os nossos netos, somos nós mesmos. Há poucos dias atrás faleceu um que é especialista nisso. O Senhor permitiu, perdemos mais um. Mas o que foi? Num momento, numa hora que não tinha nenhuma APR, não tinha APT, não tinha nada. Nada feito. Ele foi lá ver alguma coisa, aconteceu um acidente naquela hora. Só o fato de a gente estabelecer esses documentos corretos já vai coibir muito o acidente. Então, essa documentação que o irmão disse aí, irmãos, vamos supor, vai mexer em uma obra, precisa ter as documentações tudo certinha, para que naquele momento onde for feito aquela documentação, ali é disponibilizado e é obrigado o irmão colocar, né, os equipamentos de segurança. Às vezes tem irmão que vai para a obra e fala, mas para que isso tudo, né? Para que isso tudo? É muita burocracia. Não, irmãos, isso daí nós temos que tomar cuidado, como o irmão diz aí, é os nossos filhos, os nossos irmãos, é a família. A família está trabalhando na igreja, precisa ter uma segurança. Vocês já se perguntaram, né? Quando vocês olham para cima da igreja assim, na parede tem umas argolas fixadas na parede. Muitos olham para aquelas argolas e pensam que é adorno. Não sabe por quê, para que aquilo ali os irmãos colocaram em todas as igrejas. Aquilo ali é para amarrar os andaimes. Como as igrejas são altas, precisa arrumar luminária, precisa pintar, precisa limpar. Colocando o andaime que anda ali, né, com rodinha, os irmãos têm como amarrar o andaime, porque já teve certo tempo em que os andaimes ali viravam com os irmãos e tudo, irmãos, e acabava então até machucando, até morrendo. Eu já subi, hoje já não subo mais, né? Mas quando era novo, que ia para as obras, irmão, eu ficava lá em cima, né? Mas eu levava esse que é o tipo colete, né, que você põe na barriga assim, passando por baixo das pernas, que você amarra. Só que você se amarrando no andaime, se o andaime cair com você, você não vai ficar seguro em canto nenhum. E se o andaime estiver preso a essas argolas, o andaime pode pender para cair, mas não cai, porque vai estar preso nas argolas. E essas argolas você pode também, estando próximo a elas, prender também um cinto nela. Para isso que tem essa segurança. Porque, irmãos, a pessoa que vai trabalhar numa obra, dependendo da pessoa, tem pessoas encostadas pelo NPS que não pode trabalhar e às vezes, né, vai ali trabalhar querendo fazer algo na casa do senhor e às vezes até prejudica para ele mesmo. Se alguém ali descobrir que ele está trabalhando na igreja, ele perde a sua contribuição aí do governo, né, irmãos? O seu auxílio do governo e fica difícil nessa parte, né, irmãos? Vamos ver mais um pouquinho para vocês entenderem mais ainda o que os irmãos estão alertando sobre isso. Nos casos de reformas e construções em andamento, seja suspensa temporariamente para a aquisição
e a instalação do sistema de ancoragem e linha de vida e treinamentos da NR35, que disciplina o trabalho em altura e demais equipamentos e procedimentos de segurança legalmente exigidos, elegendo como prioridade de gasto com os frutos das coletas a aquisição dos respectivos equipamentos, sua instalação e treinamentos. Não podemos usar como desculpa o custo. Prioridade de coleta. Os irmãos têm que entender a partir de agora que quando se fala em construção, antes de construção se fala em segurança. Antes de eu comprar tijolo, pedra e areia, eu compro os equipamentos, meus irmãos. Eu faço um treinamento. Irmãos, nós estamos negligenciando. Na época que aconteceu aquele caso aqui em São Paulo, grave, que nós tivemos o nosso termo de ajuste de conduta, o nosso TAC, o que a procuradora disse é o seguinte: se vocês continuarem matando pessoas, a gente proíbe o trabalho voluntário. E a coisa mais fácil do mundo é proibir um trabalho voluntário, tá? Então, naquela época, nós perguntamos para o Ministério: irmãos, como é que fica esse negócio? Nós podemos ser condenados como culposo por um crime. Quem é condenado como crime, ele pode perder o cargo dele na congregação? O Ministério falou: pode. Então eu posso perder meu cargo. Se eu não aplicar essas normas? Pode. Se for condenado, você pode. Sim, senhor. Agora, outra parte que nos deixa muito preocupado. A procuradora falava que aqui na congregação, quando nós não aplicamos essas normas, nós estamos matando gente. Então, na preocupação, perguntamos para o ministério: irmãos, o que os irmãos acham? Isso daí é perigoso para a nossa parte espiritual também. E a nossa situação perante o Senhor, se nós for condenado criminalmente, responsável da morte de um irmão. E aí o ancião que estava presidindo falou para nós assim: nesse caso, você vai para julgamento. O Senhor tem que julgar você. Porque se você sabia que você estava expondo a vida de todos os teus irmãos a risco, e podiam perder a vida deles, e você mesmo assim fez, o Senhor te julgará. Os irmãos percebem a gravidade disso? O que é a nossa negligência, nós fazer alguém perder a vida? Perante a lei material e perante a lei espiritual, perante o Senhor também. Nós temos que conscientizar a partir de agora, entender uma coisa: chega, irmão, chega, acabou. A Congregação Cristã do Brasil, através do seu ministério mais antigo e a administração, apoiam as normas de segurança legalmente estabelecidas, inclusive constante de nossos manuais técnicos, e estão compromissados com as autoridades brasileiras para atingir a meta zero de acidente nas nossas obras e serviços voluntários. Ora a Deus, a capacitação vem do Senhor, vai atrás, não deixa acontecer mais, coloca como meta tudo, o dia que você começou até o dia que você entregar o cargo para alguém, o teu talento, você pegou sem acidente, entrega sem acidente, zero. Essa é a tua meta, melhorar. Orar a Deus, granjear os teus talentos. Um mês que você atrasa para começar a construção, a obra, você previne a vida do teu irmão e ganha a vida eterna. Onde houver casos de não atendimento a esta circular, o assunto deverá ser levado à respectiva reunião regional ministerial para apreciação, esclarecimentos e orientações. É isso mesmo, viu, irmãos? Que o servo de Deus falou, explicou para a nossa querida Irmandade, irmãos, e agora é prioridade. Sempre foi, mas agora os irmãos estão aí focados, irmãos, nesta parte de segurança para os voluntários, para a nossa igreja, irmãos. Para que quando vem aí, está vindo, né, a Santa Ceia aqui no Paraná, muitos irmãos vão querer aí dar um jeito na igreja, fazer uma limpeza geral, dar uma pinturinha, né, irmãos? E já entra aí, então, nesta circular decisiva, né, que os irmãos aí estão expondo para toda a nossa querida Irmandade. E, irmãos, veja bem, também tem uma parte em que muitos não acatam, irmãos. Não sei se os irmãos estão sendo orientados nesta parte em que em uma obra, em uma construção, não se deve levar criança, não se deve ali ficar crianças correndo ali em volta dos irmãos trabalhando. Mas tem um almoço, às vezes a cozinheira está lá cozinhando e não tem com quem deixar as crianças, né? Como já aconteceu em obras que eu estive, que a cozinheira trouxe os filhos dela e os filhos dela ficou correndo. E os irmãos ali, teve um irmão que acabou deixando uma marreta cair de cima, né? E nós usamos o capacete. Se Deus o livre cair uma marreta na cabeça, né? Vai machucar, mas o capacete já ali alivia um pouco, né?
já previne um pouco pelos EPI. E eu fui conversar com a irmã, falei, irmã, a irmã não traz as crianças para a igreja. Aqui é obra, aqui os irmãos estão trabalhando, nós mesmos, se protegendo, podemos aqui se machucar. E a irmã então falou para mim que os filhos dela ela não tinha com quem deixar e que se eu fosse ainda foi mal criado, irmãos. Falou, se o irmão for lá em casa ficar com meus filhos para olhar ele, eles não vêm para a obra. Eu falei, irmã, eu estou aqui na obra, que aqui é o meu trabalho junto com os irmãos. Os seus filhos, quem tem que olhar é a irmã, que é a mãe. É, mas eu vou deixar de fazer as coisas na cozinha. Irmã, o dia que não dá para trazer os filhos, o dia que não der para vir, a irmã fica em casa, fica em paz. Outra irmã vai trabalhar em seu lugar. O dia que der para deixar os filhos com alguém, a irmã vem. Mas ali, irmãos, sabe como é que é, né? Cada local tem um irmão, sempre tem um contra ali, tem um que vai trabalhar ali na obra de Deus e não vai com aquele, né? Não vai na comunhão. E acontece acontecendo isso, por isso que temos que ter o pulso firme, irmãos. Não podemos. E eu falei para a irmã, não, a irmã, a próxima a obra aqui, ó, que vai vir semana que vem, a irmã não traga. A irmã não traga, que os irmãos aqui da administração vão vir. Eles veem quem? Vem quem está responsável ali. E às vezes, e aí? Eles não vão na irmã, não vão, vai em quem está responsável. Tanto que quando os irmãos chegavam lá, que viam o irmão, pelo menos tinha um capacete para descansar, né? Um calor imenso, suado. E os irmãos não queriam saber se o irmão estava descansando. Falou, o irmão está sem capacete ali. E ficava chato, tinha que chegar para o irmão, irmão, põe um capacete. Por mais que o irmão está descansando, pode cair alguma coisa, alguma madeira, e o irmão está de capacete já protege. Aí o irmão colocava, tinha outros que falavam, esses irmãos da administração só vêm aqui só para mandar. Sabe, irmãos, tem aqueles que não iam trabalhar, né, ali com foco de trabalhar na obra de Deus. E isso não é diferente para nossas irmãs que vão na cozinha, que também tem que ter, né, seus EPIs, irmãos. Todo voluntarianismo, irmão, na igreja tem que ter esta proteção, irmãos. Para que ninguém fique triste, né? Para que ninguém aí venha se aborrecer, como houve nessas famílias de irmãos que caíram de cima da igreja, caíram de escada e faleceram, né, irmãos? É triste para tudo, né, irmãos? Depois vem aí a crítica dizendo que a igreja, né, aí que matou, que eles falam que é a igreja que matou, eles não falam que aconteceu, né, que tinha que acontecer, a pessoa também, né, não quis usar, foi contra, né, a vontade do irmão aí, foi, né, rebelde, não querem saber disso, né, irmãos? O que vocês acham a este respeito, irmãos? O que vocês acham? Porque, veja bem, eu quando estava nessa igreja, né, que foi lá em Praia Grande, o diácono, que era vivo na época, foi na casa de uma irmã, chegou ali na casa da irmã, tinha um rapaz que foi lá pedir comida para a irmã e a irmã achava que era um morador de rua. E a irmã da Obra da Piedade deu comida para ele, mas percebeu que ele não queria ir embora da casa da irmã. E a irmã ligou para o diácono, falou, irmão, o que eu vou fazer? Eu dei comida para um rapaz, ele disse que é da igreja, mas está todo sujo, todo aqui, sapato rasgado, né? E ele não quer ir embora. E como é que eu vou fazer? Eu vou ficar com esse rapaz aqui em casa? E o diácono falou, meu Paulo, vamos lá. Porque indo em dois, pelo menos a gente, né? Enquanto um tá lá lidando, o outro vai e chama a polícia. No modo assim de dizer, caso a pessoa fosse agressiva, né, irmão? Nós ia tirar no amor e na paz. E chegamos lá, eu conheci a pessoa. Era um irmãozinho que tinha se batizado há algum tempo. A mãe dele colocou ele para fora de casa, porque ele se batizou na congregação. E esse irmãozinho, então, começou a andar com má companhia, né? Mas aí, irmãos, eu creio que foi um espírito que entrou nele, e que ele pegava a palavra ao contrário, né? Tinha umas coisas com ele que era meia ruim. E o diácono, então, né, aproveitou que tirou ele da casa da irmã e ele não tinha para onde ir, mandou ele lá para a obra ajudar a gente. E falou, pelo menos na obra você ajuda, toma café, almoça. Eu vi que o diácono teve um bom coração nessa parte, mas aí complicou na obra, irmão, que esse rapaz, né, conforme o título que eu coloquei aí,
Eu deixei para contar por final essa parte. E o rapaz então começou a trabalhar na obra com a gente. E mandava o rapaz colocar o capacete, o rapaz não colocava. Mandava ele subir em cima da igreja lá para ajudar os irmãos, né, com lata de massa de concreto, e ele subia, mas não levava corda, não levava nada. E quando a gente falava para ele, ele ficava olhando para nossa cara, dando risada com deboche. E eu percebi que ali tinha algo diferente naquele rapaz. Ele não era o normal dele, porque ele era uma pessoa boa, era um rapaz de 22 anos, um rapaz legalzinho de conversar, sabe? Irmãos, e de repente, um belo dia, infelizmente, aquele rapaz chegou cedo na obra, cedo que eu digo, umas 5 e meia, 6 horas da manhã, foi nos andaimes que eu tinha amarrado na igreja em volta, aquele rapaz tirou aquela corda, mediu o andaime até embaixo com a corda, fez uma medição e pulou lá de cima do andaime com a corda no pescoço. Não precisa falar mais nada, né, irmãos? Chegamos de manhã para trabalhar, encontramos aquela cena, o rapaz enforcado atrás da igreja. E aí, para avisar a família dele que não era crente, e aí o pessoal que passava na rua não sabia do que estava acontecendo, com sarro, né, como sempre, falava que eram os crentes que tinham matado aquele rapaz porque não deu dízimo, né? E a polícia científica, a polícia ali estava, uns 3 anciães foram convocados, o cooperador daquela igreja estava junto. Irmão, só sei que a igreja foi interditada e ficou ali praticamente os 2 meses interditada antes de começar a trabalhar de novo, até eles ver ali, investigar e que aquilo não foi um homicídio, sim um suicídio da própria pessoa, o qual foi feito depois do funeral. A igreja se propôs fazer o funeral, a família não quis. A família não quis. Diz que iria processar, mas não processou porque sabia que o rapaz estava com um problema psicológico e espiritual, o qual estava numa obra. De começo, o próprio diácono deveria pensar, ele teve um bom coração, mas deveria pensar nessa parte da segurança, irmãos. Imagine, um rapaz subia no telhado da igreja, para vocês terem a base, o que nós passamos. Eu subi, o porteiro subiu, o outro porteiro subiu, e nós estávamos em cima da igreja quebrando um concreto para acertar o telhado. Eu, logicamente, como eu estava à frente, eu já logo em seguida me amarrei na armação da igreja, no telhado da igreja. E falei para o outro irmão, se amarra aí. E o outro irmão, por quê? Se amarra que o rapaz está subindo aqui. E o irmão se amarrou, o que nós ouvimos da boca do rapaz, que queria empurrar alguém de lá de cima. Mas o que falava na boca do rapaz não era ele, e sim o que estava tomando ele, o que acabou com a vida dele, que mandou ele se suicidar. Vocês entendem como que são as coisas, irmão? Numa obra de uma igreja que tem que estar, mesmo você estando numa obra, fazendo as coisas materiais, você tem que estar em comunhão, irmãos. Que o mal, ele suja nesta hora, irmãos. Só quem trabalhou em obras e trabalha sabe o que pode acontecer. O qual, nesse momento em que esse rapaz falou isso, eu pisquei para os irmãos e falei, vamos descer para tomar café. E descemos e não subimos mais. Até que chegamos para o diácono e falamos. O diácono falou, agora eu não posso mais tirar ele. Eu falei, irmão, está causando lá alguma coisa na igreja em que é desconfortável. Só que não foi muito tempo, irmãos. Infelizmente aconteceu esta morte deste jovem 23, 24 anos, que tirou a própria vida atrás da congregação. Essa parte aí na época foi uma coisa tão rápida que não deu jornalismo, né? Muitos ali, alguns queriam já chamar, né, o jornal local, mas aí a polícia já resolveu logo e tirou, né, o jovem lá de trás, foi ver a documentação. Eu fui com os policiais até a casa da mãe do menino. Chegando lá, a mãe não queria saber, a mãe parece que sabia o que deveria ter acontecido com o rapaz. E então veio a irmã do rapaz e acabou até ali na hora do ato de ver o irmão ali enforcado, ela desmaiou
que não aguentou ver, né, irmãos? Mas aí foi uma coisa em que nós corremos risco. E é isso que os irmãos hoje em dia estão batendo na tecla, irmão. Você, irmão, que for para uma obra de Deus, for para uma obra, construção, tenha esse cuidado, irmão. Vamos ter cuidado. Quem é que não quer trabalhar na obra de Deus, fazer algo para o Senhor? Todos, né, irmãos? As irmãs na cozinha, as irmãs no lanche, no ensaio, os irmãos varrendo, cuidando da casa do Senhor, que nós somos taxados aí como povo unidos, né? Uma vez falaram para mim, vocês parecem formiguinha, né? Que formiga uma ajuda a outra ali, né? E é por isso que essa obra cresce, né, irmãos? Então, irmãos, vamos entender esse vídeo, irmãos, e deixa aí seus comentários. Com certeza, muitos trabalham, são voluntários na obra de Deus, e isso é mais um aprendizado para nós. Deixa aqui seus comentários e suas opiniões. Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.